Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso próximo vídeo de geometria e hoje falaremos sobre paralelogramas e teoremas de Tales. A ideia é apresentar a definição de paralelogramo, algumas propriedades e logo em seguida já apresentar o teorema de Tales e as aplicações do teorema de Tales e exercícios serão discutidos nos nossos encontros nas atividades remotas, tá? Vamos lá, definição de paralelogramo. Então, o que é um paralelogramo? É uma maneira de definirmos um quadrilátero em que lados opostos são paralelos, tá? Então, um paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero. É um quadrilátero em que lados opostos são paralelos. É um quadrilátero em que lados opostos, ou seja, quadrilátero aqui, seja um polígono de 4 lados, né? Então é um quadrilátero em que lados opostos são paralelos, tá? São paralelos. Então é isso. Seja um polígono de 4 lados, e que quando olharmos os lados opostos, esses lados são paralelos. Algumas propriedades de um paralelogramo. Então, a primeira é que a diagonal, qualquer diagonal, ou seja, você tem fazer uma figura aqui, então uma representação essa, né? Ou seja, este quadrilátero é um paralelogramo se AB for paralelo a CD e AD for paralelo a BC, tá? Uma primeira propriedade é que quando considerarmos qualquer diagonal desse paralelogramo, esta ou esta, ela divide esse paralelogramo em dois triângulos congruentes, tá? Então, primeiro, qualquer diagonal, ou seja, qualquer uma das duas diagonais, né, determinam dois triângulos congruentes. Ou seja, analisando, por exemplo, essa, então ela vai determinar dois triângulos congruentes, ou seja, o triângulo ABD é congruente ao triângulo CDE. Okay? Então, qualquer diagonal determina dois triângulos congruentes. Segundo propriedade é que lados opostos, ou seja, só de pedir que lados opostos são paralelos, temos como consequência que lados opostos são congruentes, tá? Então, lados opostos além de lados, já vamos aproveitar, ângulos opostos, ou seja, este ângulo também é congruente a este e este ângulo é congruente a este. Tá? Então, lados opostos ou ângulos opostos, lados opostos e ângulos opostos são congruentes. Ou seja, possuem a mesma medida, né? São congruentes.
E a terceira propriedade é que as diagonais se bisseccionam, né? Ou seja, não quer dizer que elas têm o mesmo comprimento, mas que essa diagonal as diagonais se bisseccionam, ou seja, este comprimento é congruente a este e este daqui é congruente a este. Okay? Não estamos dizendo, né, que essa medida é igual a esta, né? Ou seja, que esses dois segmentos são congruentes. Não, mas que as diagonais se bisseccionam. Então, este é o ponto médio dessa diagonal e dessa diagonal. Okay? O terceiro, as diagonais se bisseccionam. Mais uma, quarto, ou seja, que ângulos consecutivos são suplementares, né? Ou seja, a medida desse mais esse, 180, ou desse mais esse, 180, e assim por diante. Então, ângulos consecutivos são suplementares. Então aí estão 4 propriedades do paralelogramo. Não vamos fazer demonstração de nenhuma, fica para casa, mas pelo menos dá uma ideia de uma ou de duas. Então, para casa, a demonstração disso, mais uma ideia, pelo menos, dado um paralelogramo. Então, quando, por exemplo, da letra do primeiro item, de mostrar que qualquer diagonal determina dois triângulos congruentes, e note, né, que se mostrarmos isso, então lados opostos são congruentes, segue imediato do primeiro, as diagonais se bisseccionam, também segue do primeiro, e essa daqui segue da último vídeo, né? Ou seja, como este é paralelo, então significa que este ângulo é correspondente a este, né? E nós vimos na outra aula, esses dois são paralelos, então ângulos correspondentes são congruentes, tá? Então essa quarta aqui praticamente já está no último vídeo, né? Ou seja, ângulos correspondentes são congruentes, então este ângulo é suplementar deste, né? Ou seja, este ângulo é suplementar deste, tá? Bom, a ideia era dar uma ideia, a ideia era aplicar uma justificativa da demonstração do U, apesar de ser para casa, para você escrever. Mas a ideia seria olharmos uma diagonal, então aqui é A, B, C, D. E aí, usando aqueles tópicos da última aula, podemos olhar como uma transversal, né? Essas duas paralelas. Então, este ângulo é um ângulo alterno. Ou seja, esses pares de ângulos são ângulos alternos internos com relação às paralelas AB, CD. Desculpa. Em relação às paralelas BC e AD. Então, eles são congruentes, ou seja, essa medida alfa aqui é a mesma medida que esta.
O que mais podemos dizer? Da mesma forma, podemos olhar essa paralela AB, CD com relação a essa transversal, né? Ou seja, então aqui temos este ângulo, vou pegar outra cor, aqui beta. Então este ângulo é congruente a este. Então temos aqui os triângulos ACD. E o triângulo CAB, né? O triângulo CAB, né? Esses dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, né? Então aqui ângulo, lado e ângulo, né? Seria uma justificativa para mostrar que este triângulo, né? Triângulo 1 é congruente ao triângulo 2, né? E a ideia é utilizar somente alternas internas, né? Ou seja, aqueles tópicos do último vídeo. Então, quando considerarmos a diagonal, essa é uma transversal às retas ao segmento, né, AD, DC. Então, determinam ângulos alternos internos congruentes. Depois, analisando ela como uma transversal dos segmentos AB e CD, então também determinam ângulos alternos internos, ou seja, ângulo beta. Então, aqui você teria, pelo caso, ângulo, lado em comum, né? AC aqui no caso, AC e CA, e então ângulo, lado e ângulo, tá? Então seria pelo caso ângulo, lado, ângulo, que os dois triângulos são congruentes. Mas fica para casa fazer a demonstração detalhada disso, tá? E é claro, depois que feita essa demonstração, este lado é congruente a este, né? Seria o segundo item. Este lado é congruente a este. Depois que as diagonais se bisseccionam, também praticamente segue da mesma construção. Muito bem, então aqui seriam 4 propriedades. O próximo é discutir equivalências, né, para a definição de paralelogramo. Então, dado um quadrilátero, ABCD, então uma outra maneira, vamos dizer assim, né, de definir paralelogramo é pedir isso, por exemplo, que lados opostos sejam congruentes. Ao invés de pedir que lados opostos são paralelos, podemos pedir isso, né? Ou seja, então se lados opostos de ABCD são congruentes, então ABCD é um paralelogramo. É um paralelogramo. Ou seja, pedir que este tem o mesmo comprimento que este e este tem o mesmo comprimento que este implica que seu quadrilátero é um paralelogramo.
Segundo, por exemplo, se as diagonais se bisseccionam, então isso também é um paralelogramo, tá? Então, se as diagonais de um quadrilátero qualquer se bisseccionam, de ABCD, não vai caber aqui, então se bisseccionam, então é paralelogramo, né? É um paralelogramo. Ou seja, seria uma outra maneira de definir, né? Ou seja, você pega um quadrilátero qualquer, em que as diagonais dele se bisseccionam, então isso vai ser um paralelogramo, é equivalente, né? Pelo terceiro. Mais um. Vou ver mais um aqui. Então, por exemplo, se você pede só que dois lados sejam paralelos e congruentes, então isso também é um paralelogramo, né? Então, se dois lados, aqui a gente estava pedindo, né, lados opostos, né? Ou seja, tanto este tem que ter o comprimento deste e este tem que ter o comprimento deste. Aqui não, né? Se dois lados opostos, ou seja, somente um par de lados opostos são paralelos e congruentes, então este quadrilátero é um paralelogramo, tá? Ou seja, se dois lados opostos são paralelos e congruentes, então ABCD é um paralelogramo. Bem, ou seja, não vamos fazer a demonstração, mas vamos pelo menos dar uma ideia. Este daqui, por exemplo, né, esse daqui tem mais um comprimento. Vou fazer uma figura aqui. Então a demonstração fica para casa também, mas a ideia seria essa, né? Tem um quadrilátero, não precisaria ser um paralelogramo, né? A priori. Então, por exemplo, se supormos a primeira condição, ou seja, que lados opostos são congruentes, ou seja, se supormos que AB é congruente a CD e que BC é congruente a AD, então poderíamos considerar uma diagonal desse quadrilátero. E aí, pelo caso lado e lado, né? Esses dois triângulos aqui seriam congruentes, né? Ou seja, lado
lado e lado coincidente, né? Então esses dois triângulos seriam congruentes. E como consequência, obteríamos que esta medida, por exemplo, ou seja, essa medida deste ângulo, é a mesma medida deste ângulo. Okay? Em particular, né, você tem duas retas AD e BC, uma transversal a elas, no caso aqui seria AC, que determina ângulos alternos e internos congruentes. Né? Então, no último vídeo vimos que se isso acontece, então essas duas retas, ou seja, esses dois segmentos aqui têm que ser paralelos. Tá? A ideia para fazer o item 1 seria este, né? Mesma coisa aqui, né? Este ângulo aqui, pelo fato de serem congruentes os triângulos, significa que essa medida é igual a esta. A medida deste ângulo é igual a esta medida. Ou seja, esses dois ângulos são congruentes. Então, mesma justificativa, né? Você tem duas retas aqui, CD e AB, que no caso determina alternos e internos congruentes. Pela última aula, ou seja, pelo último vídeo, essas duas retas são paralelas. Tá? Então, seria uma ideia para fazer a demonstração do item 1, mas fica para casa, tá? Vou fazer talvez um, pelo menos. Tentem escrever em casa. O que não sair, podemos fazer nas atividades remotas, tá? Ou seja, algum desses 3 itens não saírem, discutimos nas atividades remotas. Muito bem. Aproveitando, falaremos sobre alguns paralelogramas especiais, tá? Então, o primeiro é losango, né? Ou seja, o que é um losango? É um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Então, um losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. É claro que pedir que ele é um paralelogramo por essa aqui que eu apaguei, né? Não era necessário, né? Ou seja, se você pede que o losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, ele vai ser um paralelogramo, né? Por quê? Porque tem lados opostos congruentes. Ok? Estamos falando aqui só de polígono convexo, né? Então, um losango que possui os 4 lados congruentes implica que ele é um paralelogramo por aquilo que eu paguei, né? Ou seja, que dizia até um pouquinho menos, né? Se lados opostos são congruentes, é um paralelogramo. Mas tudo bem, então um losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Um retângulo é um paralelogramo que possui os ângulos retos. Então é um paralelogramo que possui ângulos retos.
E um quadrado é um retângulo que é um losango, ou seja, quadrado é um retângulo que possui lados congruentes. Seja um retângulo, então um quadrado é um retângulo, um losango, né? Bem, seja, tem várias propriedades, né, que podem ser deduzidas com as coisas que já discutimos. Por exemplo, então, como exercício, seja, mostrar que as diagonais de um losango, ou seja, diagonais de um paralelogramo são perpendiculares, ou seja, interceptam e são perpendiculares, são perpendiculares. C e somente C. Já tem paralelogramo, que as diagonais são perpendiculares, então isso é um losango. Aqui, paralelogramo ABCD, vai. C e somente C, ABCD é um losango. Ok? E a volta também vale, né? Se você tem um losango, então isso implica que as diagonais são perpendiculares, tá? Então, fica de exercício mostrar isso, mas a ideia, aproveitar aqui o desenho. Então, suponha que você tem um paralelogramo, né? E você tem, por hipótese, que as diagonais são perpendiculares. Ou seja, este ângulo aqui é um ângulo reto. E também, né? O fato de ser um paralelogramo tinha uma das propriedades, ou inclusive dá para mostrar aqui, né? Note que este, como é um paralelogramo, né? Este ângulo congruente a este, porque AD e BC são paralelos, então determinam alternos internos congruentes, né? E aqui temos que este ângulo aqui também é congruente a este, né? E pelo fato que é um paralelogramo, quer dizer que AD possui o mesmo comprimento que BC, né? Era uma das propriedades eu paguei, né? Lados opostos são congruentes. Então este triângulo, chama aqui de 1, tá? Ou seja, isso aqui é o ponto de interseção, triângulo ADE, ponto de interseção é congruente a este triângulo, né? Isso vale já se for só um paralelogramo, né?
Agora, quando a gente pede que as diagonais se quando a gente mostra aqui, deixa eu apagar aqui, senão parece que a gente está assumindo que é um ângulo reto aqui, né? Você tem um paralelogramo, esses dois triângulos aqui são congruentes, tá? Por esse argumento, né? Ou seja, este lado e este lado são congruentes, alternos e internos são congruentes, alternos e internos são congruentes. Então, triângulo 1, triângulo 2 são congruentes. Com isso, eu estou resolvendo um exercício já, né? Tudo bem. Então, significa que este lado, ou seja, este segmento é congruente a este, e este daqui congruente a este. Ok? Muito bem. Isso é só pelo fato de ser um paralelogramo. Era até um exercício mostrar justamente isso, né? Que as diagonais se bisseccionam. Agora, quando a gente pede que seja um ângulo de 90 aqui, então segue imediato que este triângulo aqui chama de 3, né? É congruente, ou seja, o triângulo 3 é congruente ao triângulo 2, tá? Por quê? Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, como é 90, né? Então, triângulo 2 seria congruente ao triângulo 3, né? Então, aí perdeu a graça, porque este cara aqui seria congruente a este. Ou seja, este lado congruente a este, e este lado é congruente a ele pelo fato do paralelogramo, né? Então, quando tem um paralelogramo que as diagonais se bisseccionam, os quatro lados são congruentes. É claro que este triângulo 4 aqui, se este ângulo for 90, né? Ou seja, se as diagonais se bisseccionam e são perpendiculares, então os quatro triângulos aqui seriam congruentes. Logo, este lado aqui também é congruente a este, que por sua vez era congruente a este. Tá? Então, tendo um paralelogramo que as diagonais são perpendiculares, significa que ele é um losango, tá? E se ele é um losango, fica de exercício em mostrar que as diagonais são perpendiculares. Mas é a mesma ideia, né? Okay? Eu mostraria que este ângulo é congruente a este. Tá? Mas fica de exercício. Se caso não sair algum desses exercícios que eu deixei, discute na aula presencial. Muito bem. Deixa eu ver se tem algum exercício de retângulo. Tudo bem. Tudo bem. O próximo, eu queria falar sobre o Teorema de Tales. E nos nossos encontros, minha ideia é fazer pelo menos umas duas aplicações desse teorema, tá? Vamos lá, o Teorema de Tales segue do Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Mas vamos apresentar somente o Teorema de Tales e podemos discutir nos nossos encontros sobre o Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Vamos lá, vamos lá, fazer mais fácil tentar explicar primeiro, depois escrever tudo. Então, o que diz o Teorema de Tales? Você pega
conjunto de 3 ou mais retas paralelas e considera quaisquer duas transversais aqui, ST. Você escolhe, ou seja, aqui você tem R1, paralela a R2, paralela a R3, paralela a R4, tá? Ou seja, 4 retas paralelas ou mais, né? Aí você escolhe dois segmentos determinados pela transversal S, por exemplo, tá? Então, quaisquer. Você escolhe este segmento e você poderia escolher qualquer outro, né? Ou seja, podemos escolher este daqui. Então escolhemos esse e este daqui. Então a razão entre estes segmentos é igual, ou seja, comprimento deste sobre o comprimento deste, que você escolheu, é igual à razão entre os comprimentos dos segmentos sobre T equivalentes, né? Correspondentes, tá? Ou seja, então se pegarmos este comprimento sobre este comprimento, então a razão disso sobre isso é igual a isto sobre isso, tá? Nós estamos dizendo que esse comprimento é congruente a ele, ou seja, que este comprimento é igual a este, tá? Isso não vale se essas retas ST não forem paralelas. Mas estamos dizendo isso, que este comprimento sobre este, ou seja, essa razão é igual à razão desse comprimento sobre esse, tá? Quaisquer que sejam os segmentos escolhidos, tá? Ou seja, segmentos determinados pelas transversais ST. Esse é o termo de Thales, tá? Então vamos tentar escrever tudo isso, ou seja, são dadas R1, R2, R3, em geral, então dado um conjunto de retas paralelas, tem que ter 3 aqui, né? Pelo menos com 3 ou mais retas paralelas e transversais ST. Então, a razão entre quaisquer então a razão entre quaisquer dois segmentos determinados por S, então a razão entre quaisquer então a razão entre os comprimentos quaisquer dois segmentos determinados por S
Então, a razão entre os comprimentos de quaisquer dois segmentos, agora sim, segmentos determinados por S é igual à razão entre os comprimentos de segmentos correspondentes determinados por T, né? É igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes determinados por R. Por T, né? Por T. É isso, teorema de Tales, tá? Ou seja, aquela figura que eu apaguei, né? Mas o legal é que quaisquer que sejam os transversais, né? Ou seja, tem lá 3 ou mais retas paralelas. Se pegarmos duas transversais aí quaisquer, os segmentos determinados por elas não precisam ser congruentes, tá? Mas a razão entre eles ou seja, se aqui medir A e aqui medir B, por exemplo, e aqui medir C, aqui mede D, tudo isso daqui mede E, isso daqui mede F, por exemplo, ok? Então, A sobre C, ou seja, essa razão é igual à razão entre os segmentos correspondentes, ou seja, D sobre F, né, no caso. E assim por diante, né? Ou seja, se eu pegar B sobre A, mesma coisa que E sobre D. Qualquer que sejam os segmentos determinados por essas transversais. Muito bem, esse é o teorema de Tales. Na atividade, no nosso encontro, no próximo encontro, nós faremos, vocês já podem ir pensando, a demonstração do seguinte resultado. Vou explicar aqui. Ou seja, você tem um triângulo qualquer. Como aplicação do teorema de Tales? Então, A, B, C. E consideramos as três medianas deste triângulo, né? Ou seja, escolhemos aqui o ponto médio. Então aqui MA. Então temos essa mediana. Pegamos o ponto médio aqui do AB. E mediana esse aqui. Aqui MB e MC. Ou seja, MB, claro, o desenho ficou perfeito, né? Mas MB é ponto médio de AC, MC ponto médio de AB e MA ponto médio de BC. Ok? Então, o teorema que vamos mostrar é que essas três medianas se interceptam em um único ponto, tá? Ou seja, são concorrentes, né? As medianas AM, as três medianas de um triângulo são concorrentes, é esse o teorema que vamos mostrar no nosso encontro. Mais ainda,
seja comprimento de, se esse é o ponto G, então comprimento de A até G sobre a mediana é igual a 2/3, né? Ou seja, isso daqui é igual a 2/3. Muito bem. Ou seja, você divide isso daqui, né, em 3 partes. E aqui está 2/1, né? Ou seja, 2/3. Depende da maneira que vem. Mas é isso, tá? Então, como aplicação do teorema de Tales, vamos mostrar isso, né? Que as 3 medianas se interceptam em são concorrentes em um ponto. É chamado de baricentro do triângulo. Muito bem. Encerramos por aqui. Foi uma aula mais curta hoje, mas nos vemos no próximo encontro presencial. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.